Oi, gente, boa noite. Estão prontos para revelar todos os segredos? Ó, então como vai funcionar a live aqui hoje? Vocês estão vendo aí de cima a visão lá do nosso mapa e eu vou abrir agora tudo, vou liberar tudo. Eu tenho que descobrir como é que eu libero tudo. Ahá, foi. Ó, tudo, tudo. Aí eu vou deixar livre pra vocês mexerem. Porque geralmente, assim, no RPG, eu conseguia meio que travar a câmera e daí ia acompanhando automático, né? Mas daí eu vou deixar livre. Aí a gente começa... Ah, falta o hotel. Não sei por que o hotel tá escondido ainda. Eu já tô aqui, ó. Ai, ai. Acho que foi. Ok. Pois então, olha só. Uma coisa que eu queria mostrar é como são os mapinhas, né? Porque eu não descobri uma forma boa de fazer, tipo, andares. Então, o que eu fiz foi fazer vários do mesmo mapa e daí cada parte tinha um andar. Então, por exemplo, ali no do Macmillan, tem a versão que as duas casas estão com o telhadinho. Aí, quando alguém ia entrar na casa, eu tinha que ir pra baixo e puxar o personagem pra ir na parte que tava aberta. Daí foi assim que eu descobri como fazer. Gênio, velho. Muito gênio. E daí eu deixei aquela escuridão, né? E dá pra você pôr a luzinha no bonequinho, que daí ele fica em volta, assim, só iluminado. Aí, pra essas partes que era nas provações em si, aí eu fazia assim, aí ia mexendo. Mas você que montou o mapa mesmo? Tipo. Eu montei, eu fiz no Photoshop. Porra! É. Dedicado, olha lá o silo do Cold Wind, ficou muito legal. Sim, Deve ter dado trabalho? Deu. Eu fiz ali Cold Wind. Eu, desde o começo, tinha a ideia de que ia ter 2 episódios, acho que foi 3 episódios no Macmillan, e daí depois o último ia ser em Cold Wind Farm. Só que eu só fui fazer o mapa de Cold Wind Farm na semana que ele ia acontecer. Eu fui procrastinando. Mas é assim mesmo, eu faço coisa no dia do RPG, então é assim mesmo. Mas arrasou muito. Aí eu gostei muito de fazer, tipo assim, eu peguei foto lá de dentro do silo e tentei copiar. Então, tipo assim, tem os saquinhos ali de farinha que eu fiz igualzinho. Tem aqueles tonéis coloridos que eu botei exatamente no mesmo lugar que tem também, assim. Eu achei divertidíssimo. E... eu fiz as Jungle Jeans, os loops, que aí até... Antes de eu começar a fazer as coisas do RPG, eu achei um link que alguém fez, que eles desenharam certinho, assim, os loops do DBD. E daí eu até tinha mandado pro Marzinho e pro Prost. Eu falei, olha, gente, que legal que eu encontrei. Aí eu peguei e, tipo, eu passei por cima do desenho deles, assim. Porque daí já tava certinho. E daí eu fiz ali os lupinhos. E daí uma coisa que eu tava comentando, eu acho que eu não falei no final do episódio, eu falei na minha live depois. Mas eu fiz a Caltri e eu esqueci das vacas da Caltri. Eu ia falar, tipo, a gente não vê vacas penduradas, mas eu não falei nada. Não, então, e eu acho que o El falou assim... Eu achei que era censura, pô. Então, o El falou assim, eu só vejo essa árvore aí, aí eu falei, Aí nessa hora que eu me toquei, tipo, meu Deus, eu esqueci as vacas, né? Mas aí agora é só isso aí, assim. Aí se alguém perguntasse, eu ia falar que era outro universo que não tinha vaca na Caltri, ué. Ué. Era só a Tri. Né? Deixa as vacas vivas. Aí, aqui dá pra ver, eu acho que tem uma nursezinha aqui no cantinho. E teve uma hora, aquela hora que o El quis subir na caixa d'água, e daí eu mandei o print, assim, do mapa. Eu mandei o print e tava aparecendo o Killer, que era o Trapper. E daí ele falou, eu tô vendo aquilo ali? Aí eu falei, não! Eu esqueci também que o Trapper tava num canto ali, assim. Então era isso? Era isso. Aí eu, tipo, não tá vendo aquilo ali, não. Não tem um Trapper ali. Fruto da sua imaginação.
Aí também, o bar ali. E daí aqui já vem agora um segredo de verdade. Então, o RPG, ele ia ser bem diferente, assim, o jeito que ia progredir a história. Então, eu tinha feito, deixa eu achar aqui, aquela sinopse que eu mandei pra vocês. Só que daí, no final, eu acabei desistindo da sinopse e eu mudei, assim. Então, eu vou ler pro chat. Num bar, né? Eu vou ler pro chat porque eles não tinham visto. A sinopse original era: 4 pessoas se encontram em um bar após algo muito estranho acontecer. Na verdade, nenhum deles se lembra do que aconteceu nas últimas horas, mas todos concordam que só pode ter sido algo terrível. Eles estão suados, exaustos, com lágrimas nos olhos e tremendo de adrenalina. Todos esses sinais físicos agem como um aviso. É como se seus corpos estivessem querendo os alertar de algo que sua mente decidiu esquecer, como um déjà vu. Mas e o que aconteceu? Aí eu mandei a sinopse e vocês mandaram seus personagens. E daí a personagem da Nanda, ela falou que ela ia estar correndo de alguém e que ela ia estar com uma faca. E daí ela chegou nesse bar. E daí eu comecei a ter outras ideias, assim. Aí eu falei, peraí, calma, vai ter um bar ainda, mas ele não vai ser o centro da história. Daí eu pensei que o centro, então, ia ser o hotel. E daí eu dei um jeito de colocar os outros personagens lá nesse hotel também, só que cada um com um motivo diferente. Aí, não ia ter o hotel no início, ele não existia. Mas aí, o que ia acontecer? Na história original, vocês iam passar, tipo, ia começar já dentro da provação. Aí vocês iam passar por várias provações e iam chegar no final no bar. Então, tipo, a sinopse, na verdade, era o final da história. E daí depois eu acabei... e daí depois eu acabei pensando que não ia ficar tão legal, porque, tipo, eu ia dar a sinopse e daí ia ficar todo mundo pensando, tá, mas e cadê o bar que tava na sinopse, sabe? Aí eu achei que não ia ficar tão legal. Aí eu gostei bem mais do jeito que ficou no fim das contas. E daí, tinha outra coisa que... Isso me impressionou, porque assim, eu não pensei que alguém ia tentar subir na caixa d'água, e não pensei que alguém ia tentar subir nos fenos, que a Paloma fez, e não pensei também que iam tentar subir na Caltree, que daí o El também tentou. Mas eu pensei que alguém ia tentar escalar os muros, e ninguém tentou. Aí o que eu ia fazer? Se alguém tentasse escalar os muros, eu ia falar que precisava de tirar 3 20. E se alguém tirasse 3 20, aí a pessoa ia morrer. Ué? Como assim? Porque daí ela ia pular do muro e ia cair no abismo. E daí, tipo, ia contar que ela voltou pra fogueira, porque ela morreu. Meu Deus. Nossa, velho. Então, eu acho que a gente fica meio assim, porque, querendo ou não, a gente traz um pouco da vivência do DBD, né? E não tem como sair, então já meio que tá subentendido aquilo, né? Sim. Acho que por isso a gente não tentou fazer... vou sair pelo muro. Mas sei lá. A gente meio que teve um monte de coisa que a gente já trouxe dos DBD, tipo, em mente. Assim, que nem aquele negócio que eu falei da caixa d'água ter um buraco por causa da história do observador. Eu fiquei com aquilo encucado, então eu queria explorar isso, entendeu? Sim. Então, tem bastante coisa. Exatamente. O muro é uma delas também. E daí também tinha outra opção que poderia acontecer, mas que vocês não fizeram. Mas caso vocês tentassem não ir pra fogueira direto... tipo assim, vocês saíram da partida e daí vocês falassem, eu não quero ir pra essa fogueira, eu quero, sei lá, ir pro nada, eu quero andar na névoa. Aí eu ia falar que vocês iam chegar no bar, só que só no episódio seguinte, porque daí eu também ainda não tinha feito o mapa do bar. Aí, tipo, no episódio seguinte... acabar o episódio. Aí vocês iam aparecer lá. Mas aí também, vocês acabaram só tentando depois que eu falei que dava, assim. Mas sabe o que acontece? Pelo menos pra mim, você foi muito tendenciosa nessa parte, porque você falou assim, tem uma pessoa. Aí eu fiquei tipo, quem? Entendeu? Que é a pessoa que tá sentada na fogueira. Será que era a Lian já? Ou era outra pessoa? Eu queria ver, então acho que todo mundo ia querer ir pra lá e foda-se o resto, né? Sim, era bem isso mesmo. A curiosidade ia ser muito maior. Você fez um documento depois pra falar que a gente era burro, não foi? Exato. Não, pior que não. Esse documento... Aí eu tenho que falar também dos documentos que vocês interpretaram de maneiras que eu achei engraçado. Aquele jornal lá, aquela coisa que... Esse jornal eu queria saber. Então, realmente. aqui em cima tá todos os documentos.
Aí, a cada episódio, eu adicionava os documentos daquele episódio, e daí eu deixava meio separadinho pra eu lembrar qual que era qual. Mas aí, assim, a ideia do jornal era só pra instigar vocês a pensarem em universos paralelos. Que, tipo, em um universo ele morreu pra uma formiga, no outro pra outro negócio. Mas daí vocês começaram a falar, não, ó, porque a formiga é o Trapper e não sei o que é o outro lá. E daí eu falei assim, nossa... Juntar os nomes, né, do cara. Sim. Mas aí era só isso mesmo, assim, era só pra ser uma brincadeira. Mas também no início eu ia fazer diferente. No início, antes de começar o primeiro episódio, eu pensei em dar informações pra cada personagem de tipo assim... ia ter um personagem que já tinha visto essa matéria. Aí talvez ele encontrar a outra versão e ia falar, pera, mas o que eu vi não era assim, sabe? E eu ia dar uma informação também, eu ia falar eu ia falar pro Myers que o Liam conhecia aquele DJ. Só que daí, tipo, eu comecei a pensar que essas informações que eu tava dando iam ser mais legais descobrir durante o RPG. Aí eu só desisti disso também, assim. Mas tinha a ideia de dar outras informações pra cada um. Aí, no final, a única coisa que eu dei de informação extra foi que o Tim conhecia a Luna da rede social, porque ele descobriu que ela sabia coisas sobre a família dele que morreu. Então, tipo, ele conhecia a Luna, mas ele não sabia que a Luna era a Paloma. E daí, depois eu falei pra Paloma que ela sabia quem era o Tim, por causa que ela viu lá os documentos e tal. Mas isso. E daí, das artes, né? Que vocês não viram todos os quadros lá. Aqui, tá ali em cima. Perto do primeiro jornal, ali em cima. Tem a gaiola ali, ó, do Twitter, que a gente errou primeiro. Aí, ó, uma coisa que vocês acertaram é que cada um de vocês tinha o seu quadro. E qual que era qual? O do Tim era a porta, o do Liam era a planta sangrando, o da Helena era a gaiola e o da Paloma era os planetas ali. E daí tinha, assim, a minha interpretação do que eu pensei na hora, mas vocês poderiam não pensar nisso, assim. Mas no caso do Tim, a ideia da porta é que, tipo assim, ele queria muito saber o que aconteceu com a família dele. Mas ele não tinha como saber. Então, a ideia é que, tipo, atrás da porta tem as respostas pro que ele quer, mas tem muitos cadeados, então são vários desafios até ele conseguir descobrir. No caso do Liam, o Liam tinha toda ali a história de que o Isaac gostava da Liam e que a Liam, ela tinha, tipo, ela nunca ficava, assim, com um parceiro só e coisa. Então, a ideia foi fazer, tipo, os corações sangrando. Só que eu descobri que existe uma flor que chama Bleeding Hearts, que são corações sangrando. Aí eu falei, caraca, mano, ficou muito legal. Aí eu coloquei as florzinhas, assim. E daí fiz elas sangrando mesmo assim, pra ficar mais na cara. Que foda, agora eu entendi. Aí, a da Helena, da gaiola, a ideia é que ela era bem sozinha, mas, assim, ela tinha muito potencial, assim, na vida dela. Então, ela é uma cientista e ela conseguiu conquistar as próprias coisas, assim. Porém, ela era muito sozinha. Então, a ideia, eu coloquei uma gaiola em uma floresta, porque, tipo, é como se ela mesma estivesse se prendendo, sabe? Porque a floresta é um lugar livre, só que ela tá numa gaiola, então ela ainda tá presa. Então, foi, tipo, a minha interpretação. E daí, a Paloma com os planetas, é a questão dela ser essa meio que influencer, assim. E, de certa forma, ter muito poder nas mãos. Então, tipo, se sentir muito grande, como se você fosse um planeta, como se você fosse uma estrela. Mas nessa imensidão de planetas e estrelas, acaba que você ainda assim é só uma pessoa. E daí ela até fala ali, acho que num dos primeiros episódios ela já fala assim que ela nunca quis, tipo, ser famosa, assim, e coisa, mas foi só o que aconteceu devido às ações dela, assim. Que chamou a Paloma de gorda, mano. Não tem a ver com o tamanho do... Porra, Cassiel.
Não tem a ver com o tamanho do planeta. É conceitual. Véi, mas eu achei muito diva, assim, essas artes. Agora que eu gostei entendi também. exatamente, ficou muito foda. Mas eu queria muito ter visto as outras. Eu fui 2 vezes procurar pelas outras Foi. coisas e eu não vi nada. Inclusive, Cereal, Ah. aqui no mapa lá do hotel, naquela parte do depósito, Aham. aquela coisinha ali atrás é uma porta? É. Uma outra porta? Aham. Eu sabia. Eu tinha pensado nisso. Eu falei, caralho, eu acho que tem outra porta ali atrás. Mas ninguém tentou abrir essa porta, né? Que tinha. Não, porque eu esqueci. Abre pra nós. Não tem nada. Porque assim, eu esqueci de falar que existia a porta e depois eu agradeci. Porque quando eu falei da porta lá do corredor do banheiro, o Tim ficou tentando abrir aquela porta e, tipo, não tem nada lá. Não era pra ir Eu vi lá. essa porta, mas a Helena nunca foi pra esse lugar. Então, tipo, eu queria falar, alguém olha a porta, pelo amor de Deus. Mas aí eu Então, falei, ué. não. Mas, Então. mas assim, se vocês tentassem abrir, eu ia falar que ela tava trancada. Tipo, a ideia é que era pra ser uma porta que vai pros fundos, sei lá. Só que, mano, eu não devia nem ter colocado porta. Que ódio. Aí o Tim ficou lá. Você coloca o negócio, a gente pode A gente então. vai querer abrir. Que vai querer ódio. abrir. Mano, mas foi muito engraçado. E Aí, dentro do hotel tem alguma coisa que a gente não viu além dessas pinturas? não, era só isso mesmo. Tá. Aí, Eu fiquei Eu- também cafifada com esse lustre. Eu falava, ai, deve ter É. alguma coisa O pendurada lustre e os docinhos. Tinha algum segredo nessas partes? aí. Ou Não. era só... a ideia do lustre, deixa eu achar, ó. Eu peguei um lustre que é de verdade. Ele é um lustre todo de flor, eu tô mostrando... Ah, não tô mostrando. E daí eu vou ver como é que eu vou mostrar na live. Mas eu procurei se existia lustre de flores, e daí existia. Nossa, que Aí eu fiz, tipo, meio baseado nele, assim, a descrição. Eu tentei, pelo menos, porque é difícil. Eu descobri que é difícil você descrever um lustre. Mas ele é todo de flores, assim, só que a ideia é que o do hotel seria só de rosas. Sim, sim. Mas... E qual que é a pira de rosa dub? Ah, então... Será que eu conto? Ah, conta. É o que eu mais quero saber, essa parada. Peraí, só deixa eu mostrar o lustre na live que eu não tô achando aqui a imagem. Então, a minha ideia é que a Rose Dove, que em escocês é rosa negra, seria tipo um braço da garra negra. Então, se vocês forem perceber, o que eu acho que vocês não perceberam até, mas ali o crachá da mulher, ela tem o sobrenome Ken, que é o mesmo sobrenome da Tori. Então, ela é da família e é um braço, assim. Então, a garra negra, eles estudam principalmente os sangramentos. Aí, esse braço, ele estudaria, tipo, como que a ciência e a arte se conversam em relação à entidade, assim. E daí, por isso que eles têm a Fundação Rose Dove também, que eles financiam essas coisas de ciência e tal, pra tentar entender como que isso pode afetar a entidade e o reino da entidade. E daí, no panfleto... Cadê? Eles estavam falando muito, assim, do lustre, porque tinha tudo a ver ali com as rosas. Então, eles queriam, tipo, mostrar que, olha só, aqui é tudo muito chique, assim, e tal, e nós temos as rosas, e tinha o quadro das rosas também, assim. Então, a ideia era correlacionar, assim, esse negócio de arte junto com a ciência, assim. Que daí eles até falavam assim, os nossos edifícios são construídos com a mais alta engenharia. Só que daí, tipo, o elevador quebrado lá, assim. Hipócritas. Véi, mas como que chegou... Agora tem outra dúvida. Em que ponto que a gente perdeu a consciência? Porque a gente tava em transe lá no começo. A gente tava tentando colocar as máscaras sem perceber. Em que ponto que a gente perdeu a consciência e acordou do nada lá? Então, a ideia é que a Lilia, ela tentou encantar vocês. E por algum motivo, vocês, tipo, conseguiram resistir a esse encantamento. E daí, o motivo vai ser explicado mais na próxima temporada.
Mas, tipo, tem um Ah, mas em que motivo. momento da história ela começou o encantamento? Assim que ela começou ali a abertura, ela foi falando normal, até que de repente ela começou a soltar o encantamento. E daí, tipo, instantaneamente. Ah, tá. Então foi na É. hora da convenção mesmo. Antes tava todo mundo super consciente ali. Isso, é. E daí, tipo, quem ficou ali é como se a pessoa só tivesse acordado, assim. E tipo, tô aqui na abertura. E é isso, tipo, eles nem viram nada, assim, eles não sabem. Então, a gente foi engolido pela névoa nesse momento e eu acho que nenhum deles viu isso acontecer. A gente Não só viram. achou blip. É só a gente viu a névoa e Tanto que daí o Isaac saiu. fala que, tipo, você tava lá na abertura e de repente você não tava. Tipo, ele nem percebeu quando que você saiu. Porque você não saiu, você só sumiu. Então o ideal seria a gente ter colocado a máscara e fingido que nada aconteceu, que daí a gente ia estar lá de boas. Não. Será? O que a máscara ia fazer com a gente se botasse? Não fez nada com ele, ele colocou. Eu ia fazer que vocês daí só iam sumir, assim. Então, tipo, teve vários momentos do RPG que eu instigava vocês com alguma coisa, mas na verdade não tinha nada. Então, tipo, a perseguição da névoa, ela poderia não ter acontecido. Era tipo uma falsa esperança, assim. Você acha que você vai conseguir escapar, mas você nunca conseguiria. Você já tava perdido. Então, se vocês só colocassem a máscara, você só ia ir direto. Tipo, não ia acontecer nada. Porque a máscara não salvou eles. Eles só colocaram porque fazia parte do encantamento, assim. Mas é que quem foi pra lá já tava predeterminado, predefinido. Nós Sim. 4, no caso. Já. Não já. ia ser independente de pôr ou não a máscara. Não. Isso, E o que o isso. encantamento fez com quem colocou a máscara? Só deixou eles em transe. Entendi. E é isso? Por enquanto é isso. Então tá bom, então. Não teve nenhum efeito colateral. Foi um encantamento assim, só tô testando. Foi, É que daí eu vou explicar mais depois, em outro Então momento. tá bom. Vai ver agora ele é um assassino. Não é. Daí, ó, o papelzinho lá que vocês falaram, eles não percebem o básico, eles vão morrer e morrer e morrer. Eu não fiz pra zoar vocês. A ZZL, que é quem assinou o papel, é a Trix, é outro nome dela. Ela tem vários nomes na lore. E daí, tipo, era só... Teve alguns papéis que eram só referência ao DBD. E um deles é um dos primeiros lá, esse aqui, que falava do protagonista. E daí esse é o que eu achei que vocês fizeram uma interpretação muito legal, que pra mim não tinha nada a ver. Mas era uma construção abandonada ao tempo, com névoa a cercando por todos os lados. O aventureiro afirma para o grupo, precisamos entrar lá. Nota, um protagonista masculino trará mais assertividade para as cenas. Esse aqui é uma referência direta a uma parte da lore do DBD, que é um escritor que ele tá escrevendo sobre a névoa ali. E é quando eles chegam na torre do observador. E essa construção abandonada ao tempo é a torre. Só que daí vocês fizeram outra interpretação de que, tipo, essa construção é a Shek. E o protagonista é o Tim, porque não sei o quê. E daí eu fiquei tipo, nossa, mano, que legal. Eu gostei, assim. Só que o que eu queria com esse papel, vocês não fizeram, porque eu coloquei um protagonista masculino trará mais assertividade para as cenas. Eu achei que alguém ia falar, tipo, que machista. E ninguém falou nada. Vocês aceitaram o machismo só. Nessas horas, minha querida. Nessas horas Mas que a é gente porque realmente a gente tinha uma pessoa ali que tava... O Tim se encaixou muito no protagonismo, porque ele tinha todos os anotações, ele foi, tipo, uma pessoa que proativa nesse aspecto. Sim. De anotar, de guardar, de... Então eu acho que por isso a gente só, tipo, levou pra esse lado, não pro lado, que machista. Eu tava com medo de morrer, eu não ia pensar na lacrada na hora da militância. Realmente. Mas eu achei legal, assim, eu achei que combinou bastante também. Eu não tinha pensado por esse lado. E daí a de baixo ali também é referência direta. A Hayley é uma versão alternativa da Red. E daí o Jaden é a versão alternativa do Jordan, acho que é o nome do irmão dela. E daí o Brett é um cara que aparece na lore ali também. Aí, tipo, tinha alguns que era só referência mesmo. Mas aí tinha alguns que eram, né, mais pra história. Então, tipo, ali os símbolos.
Uma coisa que me pegou também, que eu fui muito burrinha de não pensar nisso, mas vocês falaram, deve ter 9 símbolos, porque tá falando das 9 colunas, e tem 9 nomes no cartão da mulher. Eu não percebi que tinha 9 nomes no cartão da mulher. Quando vocês falaram, eu falei assim, puta que pariu, e agora? E a das 9 colunas também é só um nome que tem na lore, e daí eu coloquei. Mas aí quando vocês falaram, 9, deve ser 9, aí eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer eles entender que é 3? Aí vocês até estavam procurando o outro lá no final, né? Mas não existia outro. Era só os 3. Aí eu fiz ali no final que, tipo, eu forcei vocês a colocar os 3, só que tinha que ser na ordem correta. E aí vocês até esqueceram qual que era a ordem, mas eu tinha falado num outro episódio que existia uma ordem, né? Aí acho que vocês não lembraram na hora também. Mas Não, eu pensei que tinha anotado isso, que eu já sabia que a gente tinha visto a ordem certa, né? A gente organizou. Eu fiquei esperando com o giz na mão ali, assim, fala a ordem que eu desenho. E deixa eu ver. Os quadros era só aqueles 2 mesmo, né? Tinha o cozinheiro e a Rosa. Aí eu fiz eu fiz o convitinho pra Helena, que eu mandei pra ela antes de começar o RPG. E a mensagem do Isaac também, pro Liam. Tinha algum segredo nessas coisas? Não tinha. Era só assim pra já ficar na imersão um pouco. O Isaac vai voltar na segunda temporada? Não sei, será? Supera, Liam. Não. Perdeu, já era. Vai ter que arranjar alguém lá dentro da névoa. A minha história é... Não, na névoa não tem tempo pra essas coisas. E daí as salinhas ali também dos puzzles do final. Eu fiquei muito brava porque eu fiz a salinha da química e tava mó bonitinha no Photoshop. Mas aí quando eu coloquei no site, ele diminuiu muito a qualidade. E eu tentei mudar, eu tentei pesquisar pra ver se tinha como upar com uma qualidade maior. Não achei. Aí por isso eu mandei lá no Drive, nem sei se vocês usaram ou não. Mas é porque tava muito mais bonitinho. Tava bem mais, assim, tava mais HD. Mas eu gostei dessa parte onde a gente tinha que fazer os puzzles. Acho que foi bem divertido de fazer. Eu gostei também. Eu curti também. Ficou muito bom. Você colocou muitas coisinhas certinho. Eu achei que quando o líquido ficava preto era porque a gente tinha putreficado lá o negócio e feito errado, tá ligado? Mas na verdade era isso mesmo, a gente foi tava só uma buscando. Reação. Isso. E pra que serve aquela rosa negra lá? Pra que será? Você pegou uma? Tá comigo? Tá com você? Vai ser pro casamento. Liam e Isaac? Tá compondo o buquê. E daí eu falei, mas eu não lembro se eu falei na live ou depois que a gente já tinha fechado. Mas o dos pássaros, que daí vocês falaram que tinha 2 pés e os outros tinham um pé só. Eles têm 2 pés, só que, tipo, talvez não dê pra perceber tão bem no desenho, mas é como se fossem os 2 pezinhos, assim, do lado do outro. São as 2 garrinhas ali. E daí eu botei, então o outro teria 4 pés, e não 2. Mas aí, tipo, quando vocês falaram, eu entendi que parecia isso mesmo. Então foi um erro honesto meu, que eu deveria ter pensado nesse ponto de vista. Eu fui bicado ainda, por culpa sua. Foi. E daí o puzzlezinho dos emojis, que foi super rápido também. A Pan, meu Deus, eu achei que eles iam demorar um pouquinho. Que era isso. Eu só precisava ter a certeza do que seria. Eu achei que vocês iam demorar mais, porque eu pensei assim, talvez eles pensem nos perks, mas eles não vão querer falar por ser, tipo, quebrar a quarta parede, né? Que daí o Mars até falou isso. Aí, se vocês demorassem, eu ia falar que vocês poderiam quebrar a quarta parede. Mas aí a Pan foi muito rápida. Eu mostrava, ela já falava direto. Arrasou. Foi muito bom. Foi divertido. Foi muito legal. E aí a porta também, tipo, eu fiz a variação das portas com todos os cadeados, assim, né, separado. E daí, tipo, eu tinha que substituir, assim, a imagem ali.
Aí ia pondo. E daí eu ia escondendo os símbolos, né? Mas aí... Eu achei legal esse negócio dos símbolos que tem nos cutscenes lá. Também aparecem algumas vezes os símbolos. A gente não sabe pra que significa aquilo, né? Pra que é. Então, na verdade, sabe, na lore tem uma hora que eles falam dos 9 símbolos de Vigo, que é os 9 mesmo, que na teoria, se acertar a ordem dos 9 símbolos dele, você é transportado pra fora do Reino da Entidade. Só que ninguém sabe se ele conseguiu e se alguém já conseguiu também. E ninguém sabe quais são também. O DBD nunca falou, olha, são esses aqui. Eles só falaram que existem 9 símbolos. Aí a ideia veio daí também. Então, tipo, eu peguei 3 símbolos que eu vi nas cutscenes do DBD. E daí usei que, tipo, eles liberariam alguma coisa diferente. Aí, isso é outra coisa. Eu pensei que talvez vocês fossem tentar desenhar eles em algum lugar. Aí, se vocês tentassem desenhar, tipo, dentro das partidas, vocês iam ser transportados pro bar. Aí vocês, tipo, iam chegar lá mais cedo. Mas daí vocês não tentaram. Aí eu acabei usando, então, no final, pra liberar a última porta. Legal. Seria legal a gente ter usado pra sair da partida. Só que a gente não fez. É que também não tinha muito uma indicação, tipo assim... use esses 3 símbolos para escapar. Tipo, era muito amplo. Então, eu achei que, pelo jeito que tava escrito, a gente ia ver eles em algum lugar. Sei lá, igual foi no caso da porta, né? A gente desenhou, mas eu achei que eles iam estar na hatch, na saída, em algum lugar. Eu pensei que a gente tivesse que encontrar os símbolos pra sair, no caso. Véi, e a cidade das 9 colunas que eu falei, que tem nas cutscenes? Oi, Well. Chegou. Olá, Well. Desculpa a demora, demorei, mas eu cheguei. Tudo bem? Você perdeu tudo. Vixe, Maria. Aff, Aff. que ódio, véi. Falta pouca coisa, eu acho, assim, pra falar. Quando o El pegou a máscara, eu tinha a ideia de colocar uma máscara pra alguém pegar, e daí eu pensei que a pessoa iria usar em algum momento. Aí o Tim pegou a máscara e guardou, e não falou pra ninguém. Aí eu falei, mas que safado, cara, que ódio. Aí eu acabei dando mais uma e pro Liam. Mas qualquer pessoa... Eu sabia que o Liam ia botar. Mas qualquer pessoa que colocasse ia ver a mesma cena. Que era o Isaac dando entrevista e o povo do hotel, tipo, falando, nossa, não sei o que, assim. Eu achei legal, porque rendeu aquela cena da Lia desesperada falando com a Helena, assim, tipo... Eu achei muito boa. Nossa, e eu parecendo máscara colocando e não acontecendo nada. Só olhando aqui, ó. Não tá acontecendo nada, Lia. Daqui eu coloco. Olha, eu tô vendo. Mentindo, tá ligado? Só pra ver se acreditava. Sim. Ai, velho. Foi muito bom. Tinha hatch? Eu não tinha pensado em colocar, assim, tipo, talvez, sei lá, se eu ficasse com dó de alguém. Porque, assim, uma coisa que eu não sabia se eu ia conseguir matar as pessoas ou não. E tipo, eu queria que pelo menos algumas pessoas sobrevivessem pra continuar a história, né? Então, tipo, talvez sei lá, eu consegui matar 3, e daí eu vou ver que eu vou matar a 4ª pessoa. Talvez eu fizesse aparecer uma escotilha aparecer pra pessoa poder escapar. Mas não pensei, assim, não fiz um plano pra usar a escotilha. E daí eu falei isso também não lembro se foi no final do episódio ou fora, mas eu ia fazer que quem morresse pro cozinheiro, que tá fora da aprovação, ia morrer de vez. Só que como a Nanda não pôde participar e ela já ia morrer instantaneamente por causa disso, eu decidi não fazer assim, porque, tipo, já ia ser uma morte de graça. Aí vai que eu mato mais 2 pessoas, ia ser só uma fazendo os puzzles. Aí eu desisti dessa ideia. E eu fiz que daí a pessoa reapareceu lá na fogueira, assim. Mas era a ideia inicial, que quem morresse aqui ia morrer de vez. Mas aí Véi, não... eu achei, na hora que a Helena morreu, e eu pensei que ela pudesse voltar,
a primeira coisa que eu pensei foi, véi, ela voltando sem memória de novo. Graças a Deus você não tirou a memória dela de novo, entendeu? Só, tipo, tipo, 10 minutos atrás, mas não tirou de tudo. Porque, nossa, último episódio, imagina a Helena voltando do zero, sério. Eu achei que eu ia esquecer. Na verdade, eu achei que eu nem ia voltar. Porque, né, eu morri, eu falei, bom, é isso. Eu achei que eu não ia voltar, não. De verdade. Aí quando a Serena falou, tem alguém sentado, eu fiquei... Será eu? Mas eu Pois é, achei né? realmente que eu ia perder as memórias. Porque morreu, né? Então, é isso, não tinha o que fazer. Real, Mas só eu me sou tirou uma muito dúvida bondosa. depois. Ah, pode falar, Myers. Não, eu ia perguntar, tipo, por que tinha um bar no meio do nada, assim? Qual que é a justificativa? A justificativa do bar tá relacionada com essa menina. Essa menina é a entidade, eu acertei, né? Não é. Mas eu Não gostei é? da teoria. Graça. Não é. Oi, deixa eu comentar. Sabe que essa blusa, ela tá oficialmente lá no P-Crew. A única coisa que eu mudei foi a rosa do meio. Mas essas garras estão lá. Eu fiquei, tipo, é muito coincidência. Carai. Será que a pessoa joga DVD? Porque parece muitas garras da entidade. Mas a minha dúvida, Cereal, era que, tipo, aquele bilhete. Não sei se você já falou, né? Eu não tava aqui. Mas, tipo, Qual? aquele bilhete que você deu falando, tipo, óbvio, não sei o quê, tipo, já tava planejado dele aparecer ou você realmente tava, tipo assim, nossa, eles são tão burrinhos, tadinho, vou ter que dar uma dica aqui. Eu já falei, mas ele já tava planejado e não era a intenção zoar vocês. É só porque o bilhete foi assinado pela ZZL, que é a Trix do DBD. Ela tem vários nomes na lore. E daí era só uma referência a ela. Tipo, é o tipo de coisa que ela falaria, assim. Mas não era pra dar dica nem nada do tipo. Ah, mas acabou que eu acho que foi ele que serviu como a dica principal, entendeu? Tipo, pra gente entender. Na minha Isso é mais cabeça, assim. importante. Eu acho que ela, de todos os papéis que a gente achou na minha cabeça, esse foi o mais importante. Porque ele Nossa! fez a gente parar e pensar, tipo assim, gente, o que que é óbvio? Aí a gente pensou, bom, não ir pra fogueira, uai, porque senão recomeça. Eu acho que pra mim, pelo menos, foi esse o que me fez pensar nisso. A gente ia ficar indo e voltando toda hora. É. Gente, pra sempre, indo e E voltando. E se a procurando gente os 9 ficasse indo e símbolos. voltando toda hora? Como? Como assim? Não tentasse sair pra outros lados? Então, que nem eu falei, se vocês, tipo assim, no primeiro episódio da aprovação, vocês não quisessem ir pra fogueira, vocês iam acabar chegando no bar mais cedo. Aí, no próximo episódio, vocês iam chegar lá, vocês iam falar com ela e tal. Se vocês ficassem tentando não ir pra fogueira, eu ia fazer que nem eu fiz com o Tim ali no final. Que você tentou ir pra longe e você chegou na fogueira de novo. Ah, sim. Porque daí Essa é era a realmente... única saída. era realmente a única coisa interessante pra vocês encontrarem, assim. E se o Tim e a Paloma resolvessem ficar no bar? Eu pensei nisso, pensei que poderia ser uma possibilidade. Se vocês só ficassem no bar, eu ia falar que, ok, então vocês vão ficar aí. Aí eu ia falar que como vocês iam descansar, vocês iam recuperar a vida e tal. E daí eu ia falar, quanto tempo vocês querem esperar? Aí tá, vocês iam só falar, ia- um dia, não sei, alguns minutos, sei lá. Aí eu ia ver se vocês falassem, eu quero ficar esperando aqui 1 ano. Aí, tipo, eu ia deixar vocês aí então e ia pras outras pessoas. Ah, Mas mas eu isso acho que ia pelo menos fazer o Tim não ficaria. e o Myers ia atrás deles aí, né? É, Provavelmente. vocês iam ter que achar. Porque daí também, assim, a ideia é que vocês não iriam pras provações só os dois juntos. Tinha que ter sim. 4. Então, vocês iam ficar esperando na fogueira Tava fechando o indefinidamente. lobby, era isso mesmo. Não fechou o lobby. Tava Fechou, esperando. Mas eu acho que o Tim pelo menos não ficaria lá esperando, eu acho, tipo, tanto tempo. Porque se tivesse todo mundo, ele até esperaria, eu acho. Mas, tipo, como tava faltando tanto a Helena, que tinha acabado de morrer, e eu não sabia se tinha dado certo o que eu fiz sem saber o que eu fiz. Quer dizer, o Wellington sabe, né? O Tim não faz ideia do que ele fez pra memória dela continuar. E, tipo, não saber também se a Lian conseguiu sair de lá e se ela foi pra outro lugar também. Então eu acho que, tipo, a curiosidade ia suprir isso e ele não ficaria lá há tanto tempo. Sim. Aí não sei a Nanda, né? Mas o Tim pelo menos não. Mas então só tinha esse bar mesmo, né? Não tinha outro lugar pra gente ir, Não. além dele. Não. E quem Aí- foram as pessoas que deixaram os bilhetes?
Ué, tinha o nome de alguns. Muita gente passou por ali deixando bilhete, coisa. Era nós mesmos ou era outra pessoa? Não era vocês, não. Mas eu gostei também da ideia. O Tim uma hora falou, né? Porque ele viu o dia 100 e pouco e ele tava anotando o dia também. Aí ele falou, tipo, esse papel parece com o meu? Aí eu falei que não. Que era um papel. Cara, é porque realmente, se o nome do RPG não fosse Déjà Vu, eu nem cogitaria isso. Eu falar, tipo, mas como eu fiquei, velho, aí vai a serial tá, tipo assim, sendo rata e botando como se fosse eu vim aqui. Sim. Mas que nem você falou, tipo, a ideia de você ter um caderno veio, tipo, do nada, assim. Então, eu não teria como saber que você queria ter um caderno. Você só do nada falou. E daí eu falei, pode. E você não deixou, né, Tim? Nenhum papel pra trás. É verdade. The King. Ia ser Nunca legal deixei. se eu Eu tivesse pensei em escrito lá deixar. qualquer coisa e deixar. Eu pensei em deixar. Tanto que eu comecei a escrever o que a gente tava fazendo. Tipo, tem mais pra frente, ó, que tinha aqui, tipo, dia 1. Aí eu escrevia tudo que acontecia. Então, tipo, eu tava pensando já em deixar, só pra, sei lá, fazer uma referência. Tipo, vou deixar aqui, só de meme. Mas, tipo, eu comecei a escrever. Eu escrevi o dia... O penúltimo episódio todo eu escrevi. Que... Estava com a Helena, depois era tudo branco, uma sala branca. Inclusive, isso aqui é estranho, tá, Serial? Isso aqui você não revelou nada. O quê? Aí... o que aconteceu no penúltimo episódio, que eu fui transportado e depois a Helena foi transportada também, ou foi Ui. a Helena, né? Lá pra aquela sala branca. Sim, a gente foi pra outro lugar. Na verdade, vocês não foram. Era só uma visão, porque era o poder do Killer, da Força Maior. Que ele podia fazer vocês terem uma visão de alguma coisa ruim, sei lá. E daí vocês tinham que fazer os testes lá pra perder stack e tudo mais. Que foi muito legal. E é o elevador que ele viu a pessoa sentada naquele andar antes de despencar. Aí o do elevador realmente foi direto com a lore do Tim. Então a ideia é que o pesadelo, que daí cada personagem tinha seu pesadelo, né? Eu não lembro se em algum momento eu afirmei isso durante o RPG. Mas cada personagem tinha o seu pesadelo que eles inventaram antes de começar. E aí, durante essa parte aí, quem chegasse no elevador ia ter uma visão que ia ser mais ou menos parecida. Então, a pessoa ela ia chegar numa sala que ia ter alguma coisa a ver com o pesadelo dela. No pesadelo do Tim, ele tinha lá uma mesa com um pedaço de vidro, e daí era isso. Só que daí eu coloquei também a mãe dele na sala. Só que aí ele não chegou tão perto, porque ele não saiu do elevador pra ver o caco de vidro, mas era pra ter o caco de vidro lá também. E daí ele caiu dentro do elevador. E daí o cair dentro do elevador era o pesadelo da Paloma. E daí essa ideia também era em relação ao déjà vu. Porque depois ele falou pra Paloma, eu caí, né, lá dentro do elevador, tipo, o elevador espancou. E daí ela falou, que estranho, eu tenho um pesadelo que é assim. Então, tipo, é como se ela também sentisse um déjà vu ali. E tinha o sufocar também, que acabou matando ela lá, que foi o memento da Nurse, não foi? Isso também tinha a ver da com... Helena foi esse. E daí também foi uma coincidência que justo a Helena morreu dessa forma. E era o pesadelo dela. Por isso que eu até achei que os killers tinham relação com a gente, né? Alguma coisa assim, ia ter relação, né? Eu escolhi os killers, tipo, que eu achei legal, assim. Então, eu queria que o primeiro fosse o Trapper, porque é o mais clássico. Aí, depois, eu escolhi a Mestra da Matilha só porque eu gosto dela. E eu achei que ia ser legal fazer a play de ter vários turnos. E daí, tipo, um turno é ela, um turno é o cachorro. E depois eu escolhi a Nurse, porque ela é a mais forte do jogo. E daí eu sabia que vocês iam ficar com medo, assim, por causa disso. E Nossa, daí... a gente foi patrolado, cara. Mas vocês amassaram a Nurse, era Baby Nurse, coitada. Ela me enforcou. Eu perdi um monte ela de me stack. deu um golpe sem iniciar uma perseguição. Ela só deu o golpe e foi embora. Isso foi muito absurdo. É verdade. E eu queria ter usado mais vezes, assim, mas tipo... Sei lá, eu achava que talvez fosse ficar demais, assim, não sei. E daí eu acabei não usando. O quê? O poder dela? Tipo esse de Das você... visões? De chegar e dar o hit e ir embora, sem começar a perseguição, assim. Sim. Mas aí, tipo, não sei, eu comecei a achar que ia ficar demais, assim.
Ia ter morrido pelo menos uns 3 nessa brincadeira. Se morresse todo mundo e todo mundo esquecesse lá pelo final do episódio, o que você ia fazer? Então, aí eu ia fazer uma outra mecânica durante o RPG, só que eu acabei desistindo justamente porque tava morrendo muito pouca gente, aí eu achei que não ia ficar tão legal. Se tivesse morrido mais gente, eu teria usado. Mas a ideia é que quem morresse, aí o personagem não ia lembrar, só que eu ia fazer ele rodar dados de foco pra ter vislumbres de coisas. Então, tipo assim, o Liam ficou preso na trap. Aí se ele morresse, aí no próximo episódio, ele ia, tipo, passar perto do lugar da trap, eu ia fazer ele rodar um foco. Se ele tirasse um número alto, ele ia lembrar disso. Mas aí eu acabei não fazendo porque tava só morrendo um. E daí, tipo, eu achei que não ia ficar tão legal. Não sei. Interessante. Mas, tipo, eu tinha tido a ideia, mas eu acabei desistindo. E daí, o que você tinha perguntado, Pan? Do que? Eu nem lembro mais. Não sei. Agora, você não tinha feito uma pergunta? Acho que não. Não lembro. A memória das duas, né? Não tá uma. Eu ia falar mais alguma coisa a ver com essa mecânica. Ah, se todo mundo morresse, isso. Acho que foi o Marzinho que perguntou, né? Foi mais. Confundi. Aí, se todo mundo morresse, talvez eu usasse, né? Porque aí ninguém ia lembrar de nada. Então, pelo menos eu poderia dar testes ali pra ver se a pessoa lembrava e pudesse começar a teorizar de novo. Porque daí, que nem o Tim falou, se a Helena voltasse ali e não lembrasse de nada, toda a evolução do personagem dela teria ido com Deus. Ia ser muito ruim, muito triste, assim. Mas mesmo assim, eu não imaginei que o El, ou que qualquer player, fosse tentar barganhar isso. Eu pensei que vocês iam tentar barganhar, tipo, não morrer, ganhar vida, trocar perk, essas coisas assim. Mas eu achei muito inteligente a ideia de barganhar pra não perder a memória. Eu gostei bastante. Mas eu acho que eu joguei muito mal, velho. Primeira vez que eu tô jogando o meu próprio sistema, eu joguei muito mal. Eu não consegui fazer nada nas chases, eu fui péssimo, velho. Mas é que eu acho que se deu Você sempre azar. tava ganhando tempo, sempre tentando tipo, ajudar. A única coisa que eu conseguia fazer era isso, mas tipo, de combar perk, de fazer os bagulho, eu não Mas conseguia fazer. porque Mas- funcionou da última vez, né, suas perks. O distorção foi bom, porque daí eu conseguia me esconder e acabar com a perseguição ali sem muita E coisa isso, de fuga. mano, quase me fodeu isso aí, porque eu ia batendo nas pessoas e daí o Marzinho ficava escondido, ou tipo, ele ficava sozinho. E eu sabia que se ele ficasse sozinho, ele ia se esconder e não ia ter o que eu fazer. Então isso aí me zoou bastante também. E daí por isso também eu comecei a tentar matar você um pouquinho mais, porque eu sabia que se você sobrasse, você ia se esconder e eu não ia ter o que fazer. Já era, na verdade. A única coisa que eu consegui fazer, então, foi se esconder com distorção. Mas Eu então... achei legal também ganhar tempo pra tentar ajudar a Paloma lá que foi minha mentada Eu da gostei primeira dessa quase mecânica, né? Tipo, você inventou na hora, assim. Mas você falar que queria ganhar tempo e puxar a perseguição pra longe, pra tirar ela da perseguição. Eu achei que isso foi legal também. Eu achei que combinou. E daí você teve azar, porque você tentou ganhar tempo e você acertou o primeiro e você falhou o segundo. Aí você não conseguiu recuperar a vida do seu perk, né? Se você tivesse conseguido, você teria recuperado e não ia ter te matado ali. Mas daí você acabou falhando e mesmo assim eu te ataquei. F. Ah, mas foi legal. Foi massa, eu gostei. Foi ótimo. Dá pra se esconder sem distorção e fugir da perseguição. Dá, só que aí o distorção ele não precisa fazer teste depois, né, que tá escondido. Ele só fica lá pra sempre. Foi forte. Deixa eu ver. Os negocinhos de... como é que fala? De investigação ali, de vocês desaparecidos. Vocês acharam que tinha algum segredo nos sobrenomes do Liam e da Paloma. Mas é só porque eu não sabia qual era o sobrenome deles. Isso Mas foi eu não muito sei. bom. Eu e o El não. Tem alguma coisa errada. E daí? Certeza que o sobrenome deles é igual ao da mulher que tá no crachá. E daí a Não, Paloma mas a ainda Nanda falou... ficou muito sus.
Mas daí ela ainda falou que era Silva. E eu coloquei Silva no nome da Lilia. Sim. Exato. Aí eu só comecei a rachar na hora, porque ela falou um nome aleatório. Mas aí a ideia é porque... a ideia da ficha da Paloma tá toda censurada, assim, é porque ela tinha muitas informações no computador dela. Porque ela tinha lá a conta de expor as pessoas e tudo mais. E daí a ideia era só, tipo, censurar, porque ela sabia muito. Então, tipo, não era qualquer um que poderia ver essas informações. Mas, tipo, nem eu sei quais informações que tem aí. Eu só censurei tudo. Ah, velho, mas eu achei muito. Mas, velho, eu acho que eu achei muito legal, sei lá, eu levantava suspeitas pra ela. Porque pra mim a Paloma, desde o início, já era muito suspeita, velho. Ah, era? Tipo, ela era muito, velho. A Nanda, tipo assim, conseguiu se tornar muito suspeita. Tentaram me matar, mas eu vou ficar aqui um pouco aqui. É. No Gostei também. desse lugar. Eu achei que ela ia chamar a polícia. Eu tava mexendo o atendente lá. Aí ele falou, vamos chamar a polícia. E ela, não. Aí eu fiquei assim... Por que não? Como assim, não? Aí eu só deixei. Se ela não quer, então tá bom. Outro dia ela ficou sem câmera ali, eu achei muito suspeito, velho. Véi, sim, porque é a mesma é? coisa que tu fez, né, com ela, seu palhaço. Eu já pedi pra ela não ligar a câmera, que ela tava preparada pra ser o killer outro dia. Eu lembro Ai, disso. mano. Mas não, é Sério. só porque a câmera dela não tava funcionando. A Bel falou que quer fazer um chip do Tim e da Helena. O que ela comentou? O Tim e a Helena podiam virar um casal? Já eles é deram- Canon, já. Quando eles deram as mãos, eu achei muito engraçado. Não, o melhor foi a gente sair andando com a mão dada e chegar lá. A gente se fudendo e eles ali no bem bom. A gente ia acabar de passar por coisas traumáticas. Precisava do apoio um do outro, né, velho? É. Mas eu acho que, tipo, pelo menos da parte do Tim, eu acho que se... Eu acho que no caos que tava no momento, eu acho difícil, tipo, sobrevivendo tudo naquele, tipo, morrendo, voltando, não morre, não morre. Acho difícil, mas assim, né? Será? Na segunda temporada, talvez? Vamos ver. Vamos ver como é que a Helena vai estar da cabeça. Eu acho difícil a Helena pensar hipoteticamente que ela poderia se apaixonar por alguém dentro de um rolê desse, tá ligado? Nem fora do rolê, imagina dentro. Eu acho que, tipo, eu acho que o Tim tá na mesma negócio, sabe? De tipo, véi, tipo, perdi minha esposa. Não era esposa, mas tipo, perdi minha namorada e tudo mais. Eu acho que ele Era não esposa, passa muito sim. pela cabeça dele. Era esposa? Ah, tá, esposa então. Eu não sei meu backstory. Esposa, então. Perdi minha É que a gente esposa, não sabe? sabe a idade de todo mundo, né? A gente não sabe quantos anos ele tem, se ele já foi casado, se não foi. É meio... Mas ele, tipo assim, ele não casou tão velho assim, novo, entendeu? tão Tipo, ele velho, casou né? novo. Casou novo. Eu nem lembro se eu botei a idade dele, velho. Botou, mas eu não botei lembro na quanto minha. que é. Deixa eu ver. Deixa eu ver também aqui. Eu botei. Enquanto se passa o RPG? 2025. Tá, 1989. 36 anos. É isso aí, tem isso aí então. Aí, ó. Série. Esse aqui foi o meu rascunho pra fazer o puzzle das flores. Que daí ia ter as flores inúteis e as que dava pra fazer alguma coisa. Aí, tipo assim, vocês tentaram. Não lembro qual que foi a errada. Acho que a Lotus vocês pegaram. Mas essa Lotus não tinha alguma coisa no doce que era de Lotus? Não, o doce era de rosa. Mas eu lembro da palavra Lotus, tanto é que isso me fez associar Não, com é que Percy você Jackson. falou Lotus. Você que pensou no Percy Jackson por causa do então doce. fui eu que pensei no Percy Verdade, Jackson. é isso mesmo. Entendi, isso me atrapalhou um pouco. Mas era as flores ali que tinham alguma coisa a ver. Então, tipo, tinha a rosa, que era óbvio. A de pústula, que era a mais esquisita. Aí tinha a Bleeding, que é a que apareceu na arte do Liam. E o Lírio, que era o nome da mulher, que era Lilia. Nossa, essa daí eu nem passou pela minha cabeça. Então, o Lírio foi o que eu fiquei mais em dúvida. As outras eu achei que seria meio óbvio, né? Porque Pois na minha cabeça eu fiquei agora tão o confuso. Lírio e a de Lotus, eu tentei lembrar algo que fizesse relação, mas eu também não lembrei do nome da menina.
O El tava com pavor da flor amarela, velho. Cara, Sim. mas, véi, na verdade, esse Tava puzzle, esse surtando. primeiro puzzle todo, eu fiquei tão confusa. Pra mim, tipo assim, vocês iam morrer bem ali, juro. Véi, vocês começaram a misturar as coisas, eu fiquei, gente, não, tá tudo errado, eu tenho certeza, véi. Eles vão foder a gente tanto, véi, Tava juro. lá na receita, era Mas só eu não consegui entender o que tava na receita. Eu fiquei, nossa, véi, tá tudo errado, que ódio. Eu só sabia que eu não queria mexer na amarela por causa lá daquela carta do carinha ficando louco com a amarela. Então, Eu tipo, só fiquei com medo de alguém Véi. querer beber o negócio. Não, Essa eu era ia o meu muito medo. medo. Eu vou pegar tipo a um flor senhor, amarela né? e injetar em mim, tá ligado? Não, E virar então, uma Blight. eu tava com medo de alguém querer beber o negócio, sei lá, pra tentar era a sair, cara não da beber. Liam fazer isso. É, então, Que por eu isso ia eu ainda beber falei o pra ela, negócio? não bebe, não encosta, não cheira, não faz Aí tu pegou uma máscara do nada e botou na cara. Tipo assim, beber um troço não é É nada. verdade. Oh, mas eu não sei o que eu faria se vocês bebessem o negócio. Eu ia ficar meio chato. Ia secar e morrer. Você cai nossa duro no frente. chão. Dava pra fazer uma perseguição com um mutante ali Né? Não, pelo amor de do Deus. Blight. Eu acho que talvez eu ia falar que, tipo, você bota na boca e sente um gosto terrível. Você quer engolir? Tem certeza? Cospe. Tem Você certeza? vai sentir um gosto de morte. Um gosto horrível e sua língua começa a ficar dormente. Ai, É. mano. Que ódio, sério. Mas o resto eu achei mais de boa. O do pássaro, né? O do pássaro todo mundo trocou, porque aí eu sabia e aí vocês dois ficaram perdidos. Mas parecia os 2 pezinhos lá, filho. Não tem como. É. Com 4 pernas e vocês achando que era outro, velho. É, mas aí eu achei, eu gostei, assim, vocês pegaram meio rapidinho. Tipo, começou, aí o Mars já falou, ó, esse aqui tem 3 olhos. Tá estranho. Eu achei legal. Foi realmente muito legal, juro. Ah, você perdeu os quadros, hein? Depois você tem que ver. Ah, é, eu mostro aqui de novo, ó, mas eu não vou dar a explicação de novo, você vai ter que ver o vídeo. Ela querendo monetizar, velho. Só pra eu ver Vai ter que no assistir. YouTube, sabe? O que cada pássaro faria, eles iam fazer a mesma coisa, eles iam atacar quem abriu a jaula, assim, não ia ter uma diferença. Era só tipo, você não pode errar, então você tinha que liberar o certinho ali. Agora uma pergunta da segunda temporada. Hum, Ela vai ser mais investigativa, de puzzles e essas coisas, ou ela vai ser mais de ação? eu acho que vai ser mais investigativa. De novo! Vai estar no eu Void, gosto. né, velho? Mas Então. eu considero que essa foi mais focada em perseguição, porque todo... Aham, foi mais ação, Foi é. nos Trials, né? Sério? todo... Você A gente sentiu? foi... Ué, a gente foi fazer mais esse negócio de investigar e tal. Fazer no gente. final ali, né? Quando a gente começou a tentar descobrir os papéis depois do shade que a gente tomou. E agora nesse último episódio pra poder abrir lá a porta, né? É, o puzzle Mas veio mais antes no era fim. Faz gen e volta. só porradaria que a gente tava tentando sobreviver, né? Então, É verdade. Ah, mas eu quero saber o que a Serial vai colocar no Void, porque a gente sabe pouco sobre o Void. A gente sabe Não. só que as pessoas são descartadas lá depois de ser muito tempo usada nas Trials. E a gente tá indo por conta própria pra lá. Mas tem um caminhão e alguém dirigindo lá, então pode ser uma Isso civilização. daí me pegou muito, cara. Num E a deserto. pessoa ainda aqui, boa É, então. tarde, vem aqui. A gente vai pegar carona, aí a gente vai ser levado pra algum tipo de acampamento, alguma civilização, alguma coisa, e a gente vai Nossa, tentar unir forças pra voltar pro mundo real. Ou É um bom derrotar a palpite. entidade. Ou a entidade tá dirigindo o caminhão e a gente vai ficar de Vai ser a menina Volta ali. pra lá, não é pra sair Eu quero aqui. encontrar o observador, anote aí o meu desejo. Será? Ou ia ser doido, hein? Já pensou? Ai, velho. Eu vou perguntar por que você saiu da torre e tá lá com aquela cadeira derrubada já faz 3 anos. Já faz um século. Oh, mas nessa segunda temporada, acho que nessa segunda agora morreu definitivo, né? Provavelmente, né? Provavelmente não tem mais fogueira pra nós voltar. Não tem. Ai, velho, eu perdi a chance então de morrer, sério, que ódio. Perdeu, Você sabe perdeu. onde O cara, morrer, ficou, o cara menino. ficou triste que ele não morreu, ué. Eu fiquei muito triste de morrer pro ralador. Fiquei muito triste. Eu até aceito a Nurse, mas o ralador foi humilhante.
entendeu? Foi foda. A cena mais legal do Não RPG foi foda porque não foi o você. ralador. Ai, Véi, foi fui a sua destruída, primeira morte, não foi? destroçada. Não, Não, foi sua eu morri pra segunda. Nurse. É verdade. Morri pra Pra Nurse. Nurse. Mas foi muito legal. Criatividade Foi. top da serial aí. Foi. Obrigada, que bom, que bom. Tadinha da Helena. Eu falei também, não lembro se eu falei na live, mas no início eu não sabia qual que ia ser o último killer. Aí até o Myers, ele brincou, né? Ah, esse aí vai ser o killer, não sei o quê. Aí, conforme foi passando os episódios, eu queria que tivesse um último killer que fosse diferente, assim. E daí eu falei, cara, vai ficar legal colocar o cozinheiro ali. Daí E botei. ficou foda. Ficou muito Ficou legal. Aí, ó. Não tanto pra Pan, né? Não. Mas ficou legal. Mas eu bati nele, tá bom. Desmontou. As Desmontou. panelas Arranquei os todas. Deu uma ferros, voadora perna, nele. tudo. Dei uma voadora nele. Helena tá selvagem agora. Ela mudou. Helena não é mais uma pessoa quieta, você tá selvagem. Queremos skin do cozinheiro pra singularidade. Queremos. Exatamente. Uma E a coisa gente vai que... encontrar algum personagem do DBD lá dentro? Ia ser legal também. Se eu Ah, encontrar a Micaela, eu vou dar um beijo nela. Põe a Nia lá pra mim ver ela. Pra dar um abraço nela. é. Pô, mas Eu aí ia quero juntar Nicolas tudo Cage. esquisito, né, velho? Junto. Em específico, Nicolas Cage. Nicolas O Nicolas Cage. Cage. Teve uma coisa que vocês tiveram uma ideia, mas eu não tinha pensado, assim. Vocês falaram, Ah, a gente tá fazendo 3 geradores. E se a gente tentar fazer mais um? Porque tem mais um. Eu não falei porque, sei lá, eu esqueci. Mas, tipo, quando vocês terminavam 3, o quarto já tava terminado. Então, se vocês chegassem lá pra fazer, vocês iam ver que ele já tava funcionando. Então, não tinha. Não tinha nada a ver. Mas aí, realmente, o portão, por exemplo, vocês poderiam abrir os 2, se quisessem. Aí dava pra escolher pra onde sair, assim. Mas vocês sempre iam todo mundo no mesmo, então também não precisou. E se a E gente ficasse documento, até a o gente Endgame esqueceu? Collapse, a gente morreria, né? Oi? Se a gente ficasse lá depois de abrir o portão, como eu ia ficar, eu morreria, né? Eu queria muito te matar ali. Aí eu te dei a máscara, aí você pegou a máscara, aí você falou, eu vou esperar aqui mais um pouquinho. Aí eu, tá bom, espera aí então. Aí, não acontece nada. Ah, então eu vou embora. É bom mesmo, senão daqui a pouco... A serial com cronômetro, bem que ela, 5 segundos. Ela, tá bom, não vai ficar? Beleza. Você começa a ouvir um tum, tum, corre. A gente deixou passar algum documento? Não, vocês pegaram tudo. Aí eu até falei, teve alguns momentos que vocês queriam explorar muito e daí eu recompensei. Então, tipo, vocês foram lá no canto do mapa que não tinha nada. Aí eu botei um papel que, tipo, era pra aparecer depois, eu botei lá. Mas aí uma hora eu parei de fazer isso, porque senão já ia acabar os papéis, não ia ter mais o que colocar. Aí até o episódio de Cold Wind teve menos papéis, porque eu tirei um dele pra colocar em outro lugar. Aí acho que vocês ficaram meio frustrados, assim. Vocês falavam, deixa eu vir aqui, tem alguma coisa? Eu não tenho. Não, mas foi legal. Não, eu não me frustrei, eu só queria não deixar passar. Meu medo era, tipo, a gente rushar muito e, sabe, ficar alguma coisa importante pra trás. Deixou, tá tipo, a dúvida, tipo, vai ter um papel em outro lugar, que, tipo assim, a gente não passou lá ainda. Então eu acho que me motivou a, tipo assim, ir atrás de todos os lugares do mapa onde já tinha tido papel. Então eu acho que, querendo ou não, ajudou. Que bom, que bom. Deixa eu ver, outra dúvida da segunda temporada. Desculpa, velho, é a mais aguardada. Você anunciou já. Vai ser só a gente ou vai ter umas participações especiais aí do nada? Boa pergunta. Não sei. Será que essa party fica maior? Porque a gente tá precisando de alguém inteligente, galera, fazendo favor. Que isso? Véi! Isso! Não. Tô quitando aqui agora. Véi, você é o tanque! Você literalmente bateu em todos os killers. Não, eu morri 2 vezes, não Mas tem por isso essa. mesmo. Por isso, você é o tanque, a linha é a que toma porrada calada, entendeu? E morre. E burras?
E chamou nós de burros? Não Eu foi sou isso. inútil, viu? no caso. Tá Aí botando palavras na minha boca. Não é inútil. Não é inútil. Para de show também. só eu A quem gente fuge resolveu os deixando puzzles pra tudo trás. certinho, rapidão. Tá chamando nós de Direto pra mim, burro. fofa. É. Você não Ah, sabe onde me encontrar, não adianta. Hum. Hum. Pô, a gente resolveu rapidinho os puzzles, velho. Não era pra chamar vocês de burro. Sério, juro. Não é isso, eu juro. Vocês são muito inteligentes. Eu juro. Ele tentando consertar. Tentando consertar. Agora já foi, agora eu fiquei magoado. Eu também. Ai, Tô gente, triste. pelo amor de Deus. Não fiquem. Melhorem. Ai, ai. Mas aí eu acho que é isso. Acho que agora falamos tudo. É, acho que não ficou nenhuma ponta Foi solta, né? foda. É. Conseguimos fechar tudo. Eu tava muito curiosa pros quadros que a gente não tinha visto. É. Então, Agora, essa era a minha- basicamente, depois de Cuba, essa foi a aparição da entidade mais recente no universo de Além da Névoa, em São Paulo. Canônico. Canônico, que chique, gente. Se tiver um Além da Névoa Wiki, a gente vai botar essa história lá também. Pô, dá pra fazer? Vamos fazer uma Lenda Neva Week. E agora também já está anotado no contrato que eu posso usar os personagens dessa mesa nas outras mesas. Eles podem aparecer. Não permito a Helena aparecer em outro lugar. Brincadeira. Ah, ia ser legal, imagina. Nossa, já pensou que chique? Hum, Ser citado em outra mesa? uhum. Botar o Apolo e o Tim pra se encontrarem. Nossa, ia ser caos. Acho que o Tim odiaria o Apolo. E eu acho que o Apolo odiaria o Tim. Meu Deus, gente. Porque o Apollo, ele era influencer também. Ele era modelo, É verdade, é verdade. Ele é modelo, mas ele é insuportável. né? Ele é grosso. Ainda mais agora, ter que ficar fazendo gerador. Gente, se o Apolo volta um dia, ele vai estar 10 vezes o diabo do que ele já é, sério. Eu juro. Ai, mas isso é uma curiosidade que eu acho legal. Tipo, eu pensei em... Foi até o que eu cheguei pra serial e falei. Apolo não era o nome do Apolo, né? Ele era o codinome dele Ah, é. Alberto. de artista. E aí no Tim, eu inverti. Que aí ele tinha o codinome dele, que não foi tão usado, que era Sansara, que era o sobrenome que ele usava pra ser DJ. Só que aí, ao invés dele ser chamado de Sansara, ele era chamado de Tim só. Então, eu inverti. E eu também quis fazer muito o oposto, tipo, porque o Tim e o Apollo eu acho que esses são totalmente diferentes. São. E a gente viu, né, qual é o melhor pra fazer, porque só um deles tá vivo, né? Os dois estão presos. Os dois estão presos no mesmo lugar, mas só um Você deles tá tá querendo vivo. comparar um cara que fez pacto com a entidade, matou os próprios pais pra ser famoso, com um cara que só é um DJ coitado que perdeu a família? Coitado. Exatamente, por isso que eles são tão opostos. É incomparável, velho. O outro, ele é um criminoso. Não, velho, não fala assim. Eu já falei que não foi Não por fala querer. assim? Não foi por aí querer. Ele Ele não vendeu tinha a alma da intenção. família pra entidade. Como Não que foi ele isso, ele não tinha intenção de fazer isso. Ah, tá. Ah, Pô, não é tá isso, eu bom. não Ai, tinha, eu tô velho. com muito medo agora. E É. se quem matou a mãe e a esposa do Tim Alan? Fica É verdade, aí o cadê esse cara? questionamento, viu? Ô, Cereal, cadê esse cara? Eu quero dar uma surra nele ainda. Eu tô falando. Bota esse cara pra Como é aparecer. que é esse personagem aí, esse killer? É, isso eu posso falar. Faz parte ali da Rosdove, que é a Rosa Negra, que é um braço da Garra Negra, né? Que eu falei no começo, mas o El não tava aí. Ele faz parte da organização e eles tinham planos de trazer vocês pro hotel, vocês em específico, e cada um foi trazido de uma forma diferente. Então, foi necessário fazer coisas. E daí esse cara, ele foi um assassino aí. Caralho, era mais fácil só contratar o show dele pra ele fazer na festa. É verdade. Teve que matar a família dele pra trazer ele pro hotel. Pois é, amigo. Fala mesmo. Mas uma coisa que eu posso falar também é que não é certo, tipo assim, vocês não tem como saber se a família do Tim realmente morreu, ou se foi realmente assassinado. Vocês não sabem. Então quer dizer que não foi. Porque se não aparece corpo, então não tá morto. Não, mas morreu.
É. A gente não sabe se se eles se desviveram ou se foi Isso. assassinato, é isso? Isso. Essa é a Isso grande a gente não dúvida tem do Tim certeza. também. Entendi. Isso. Que daí o Tim, ele acha que eles foram assassinados. E a Paloma também, porque ela recebeu a informação de que eles foram assassinados. Agora, será que ela recebeu uma informação verdadeira? E o questionamento. Relaxa, eu vou isso. encontrar esse cara ali dentro da névoa Então, e a gente vai eles mudar o estão som só no ataque. delirando e na verdade não aconteceu nada. Meu Deus. Então, essa é uma dúvida. A gente vai saber o que chamou a atenção deles, de cada personagem, ou não é só o roteiro mesmo? A gente só chamou a Vocês vão atenção. descobrir Tá. no futuro. Eu acho que já começou a soltar meia. Tipo, falaram que todos nós era isso mesmo, né? Falaram que, tipo, todo mundo era artista. Artista. Tem algumas coisas que nem eu falei que vocês interpretaram de forma diferente. Vixe, Maria, eu sou burro, gente. Cancela. Não era isso que eu falei, não. A teoria de que nós somos artistas, ela é real ou ela é fake? Quebra aí minha teoria, amiga. Já quebra ela, então, pra eu não criar expectativa, fazendo favor. Aquele papel não era sobre vocês. Ah, Ah. tem outros Ah. coitados. Tem outros coitados artistas por aí. Tem Entendi. outros coitados. Eu queria saber onde que eu tava me encaixando no artístico, velho. É. Na Ah. minha cabeça fez tanto sentido, que ódio, sério. Acabou com a minha teoria principal. Mas vai fazer sentido. Existem motivos. Tá. Respostas, vou buscá-las. E Busquem. também quero o meu NPC favorito de volta também. Cara, ele é um otário, pelo amor de Deus. Deixa eu contar. Coitado, ele não fez nada, ele ficou Ele em literalmente choque. tá tentando ajudar a gente lá Ah, do mundo real e você tá chamando ele de otário? Eu vou deixar você pra trás quando abrir o portal. deixa então. Se tu estiver vivo ainda Vou até dar lá. uma bicuda e vou falar tchau. Se tu ainda estiver vivo até lá, amigo, aí tu vê. Eu estarei. Vamos Acabou ver, já então. esse negócio de ficar morrendo aí. Vamos ver então. Vou começar a matar. Maria. Eu tenho Então, uma- bora Eita. ver. Calma. Eu também tenho calma. uma que eu não usei ainda. Ó, gata. uma coisa que eu falei, às vezes eu ia falando as coisas só pra deixar vocês com medo, assim, às vezes eu enganava vocês. E antes do RPG eu menti pro Marzinho. Eu falei assim, ô Marzinho, eu tô com uma ideia de todos os personagens terem um NPC. Cria um NPC aí. Verdade, Ah, ele véi, chegou pra mas eu me gente, que sinto otário. muito bem de ter um NPC só pra mim. Ah, sim, Eu mas, também tipo, queria um NPC. mas é porque eu precisava dar um jeito de fazer o Liam ir pro hotel, aí eu botei... Faz sentido, Não, mas faz você sentido. tem um NPC, ô Pam, você tem o El. Eu sou um NPC. Ele não é um NPC, velho. Ele Ele é um salvou minhas NPC. memórias. Ele só correu. Fala Entendeu? É Fala verdade. mesmo, Só correu. fala mesmo. Véi, eu só corri pra salvar isso aqui, ó. Pra deslembrar. Toda vez que você morria, eu chegava e te dava essa porra desse papel. Não devia ter feito tu lembrar de nada. Não, parem de brigar antes da segunda temporada. A gente tem que estar muito em Começo da intera- segunda com a temporada. interação Liam e muito- Tim se odeiam. Nada, só O que atravessou a porta e aconteceu, começou velho? a- O que tá acontecendo? Ah, isso é interessante. Mas eu acho que você não vai querer falar, né? Se vai ter algum salto temporal, assim, ou se a gente vai voltar Fala, por favor. exatamente naquela porta. Ou não pode saber? Não sei. Falar, se... tá. Fala, eu quero criar, eu quero escrever Ai, eu tudo. tô tão ansiosa, meu Deus do céu, Ó, o que eu posso cara. falar é que vai ser uma grande surpresa o início da próxima temporada. Nossa senhora, então não é na porta. Ou é, né? E a gente vai saber quem que tá nesse caminhão. Eu tô Surpresa. ansiosa pra saber também. Vai dar numa cidade, velho. Vai chegar assim, a cidade da Caraca, Nove velho. Colunas. É verdade. Ou vai começar com Gente, eu vou ter que 4 estudar o lore novos do DBD aventureiros. a fundo, mano, pra eu poder me situar no negócio, que eu tô totalmente perdida. Por favor, vocês dois têm que dar uma aula pra mim aqui, que eu tô, assim, chocada com tudo que É, eu amiga, tô vai vendo. ficar com o Miles e a Cereal, isso aí. Eu fico Sim, com vou você, ter pra que- gente aprender você também. também tem que... Não dá uma raiva de saber que tem tanta coisa na lore e no jogo não aparece nada disso? Velho, Dá. é isso que Que me deixa... raiva. Nossa, é bizarro, Podia ter cara. uma coisinha assim, a cada mês o DBD podia sim, botar sim. no mapa uma coisa que muda, daí mês que vem muda de Uhum. novo e tipo, vai seguindo uma coisa Deixa eu contar pra acontecendo. vocês. O Mathieu Coté fez uma entrevista recentemente lá com um youtuber francês. E sabe o que ele falou? Eu fiquei com uma raiva.
Ele falou que personagens como a Trix, como o Observador e tudo mais, provavelmente nunca vão ser personagens jogáveis. Por que, É velho? lógica. Eu não sei também. A Trix mesmo era que eu achei que esse agora que falou que era o último baile, né, de máscaras e tal, eu achei que ela ia vir pelo menos com skin Eu pra também. algum boneco, sabe? Eu Esse também. cara é muito doido, velho. Não sei. Estou queria triste, muito. estou abalado agora, porque o Observador era um personagem que eu gostava muito. Eu gosto também, ele é muito legal. Nossa, mas nenhuma skin deles, que maldade, hein? É. E agora também a gente não vai nem ter os tomos mais, pelo visto, porque não teve nesse passe. Mas vai continuar tendo cutscene de lore, será? Não sei, Não teve esse, né? nada. Não teve Eles deviam mesmo. fazer animação no YouTube igual o Valorant faz. Ah, ia com ser episódios legal. de E animação. contar a história, né? Com alguém narrando, alguma né? Pra gente ficar. Porque, gente, de verdade, eles colocam aqueles textos gigantescos, tá? É. Pouca gente vai parar para ler aquilo e se Sim, interessar, né? pois é. Então é complicado, a gente fica perdidão mesmo. Uhum. Mas é isso. Sei lá. Dito isso, segunda temporada, gente, sexta-feira agora, tá bom? Dia 20, tava todo mundo aí, segunda temporada, beleza? Então, Cereal, tem uma data? Um mês? Eu realmente não sei ainda. Eu quero fazer agora nesse segundo semestre, mas se vai ser agosto, outubro, novembro, não sei. Não vai ser setembro. Ela pulou setembro e. Mas em é outubro isso, é não meu vai ser setembro. aniversário, presente de aniversário. E o meu é em setembro, É meu então tem que ser também, nessa eu data. tenho. Então pronto, fechou, Aí, ó. vai ter que ser nessa data. Entre setembro e outubro. Halloween também ali, tudo. Meu É Deus. verdade, Cereal. Especial de Halloween. Especial de Halloween, bem no dia das Vamos fazer o episódio da praia no especial de Halloween? Faz um episódio de paz e amor pra gente, por favor. Da praia? É, um spin-off da praia. Só pra gente. É igual que é? aquele jogo de encontro do Ah, bebê. Exatamente. Nós Exato. de férias lá. É, a gente de férias do nada. Assim. Um filler. Tá Ia bom. ser engraçado. Tá Meu Deus, bom. a Helena usando o jaleco. na Não, praia. do jaleco em cima do biquíni, tá ligado? Do maiô, né? Ela nunca usaria um biquíni, um maiô. A Marisa Maior. A Nurse se agarrando na Helena sem ser pra matar. Que horror. Ah, eu pego. Vê, eu pego. Mas Ai, eu prefiro ai. a Huntress. É. Pessoalmente, eu gosto muito da artista. É uma boa também. Caçadora. A Huntress é meu ponto fraco. Não tem como. Ela de maiô ainda, aí acabou comigo. Aí não tem como. A negociante de crânio também, acho que, tipo assim. Ai, que delícia. É, eu acho que é a mais. É. 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 Mas é isso, gente. Foram essas as perguntas, as dúvidas? Sim. Acho que. Eu acho que eu respondemos falei tudo. tudo assim que eu tinha pensado pra falar. Então, é isto. Eu estou inconformado que a gente interpretou tudo errado. Não, vocês não interpretaram tudo errado. Vocês interpretaram algumas coisas da forma de vocês e tá certo. Ela tentando fazer a gente se sentir melhor. É, de certa forma, até que encaixou, igual aquele do protagonista lá mesmo que a gente falou no Aham. começo. Acabou que encaixou com o Tim. Sim, ficou muito bom. Isso. Esse do artista aí do final também, ué. Gente, eu tô falando. O começo da segunda temporada vai ser uma mesa com 4 artistas. Tô falando pra vocês, confia. Tô falando. Bom, é isso então, gente. Alguém aí vai abrir live agora? Não, O Pão vai abrir? eu não, pelo menos. Eu acho que sim. Daqui a pouquinho eu vou abrir sim. Então abre aí pra eu mandar hate. Ah, tá bom, peraí. Bota aí na tela iniciando. Vou pôr, deixa eu abrir aqui.
Mas, gente, é isso então. Agora sim marcamos oficialmente o final da primeira temporada da RPG. Aliás, não sei como é que eu vou chamar a segunda temporada, se vai ser Déjà Vu temporada 2, ou se eu vou botar outro nome. Porque talvez a segunda temporada não tenha tanto a ver com Déjà Vu. Então não sei. Se vocês tiverem ideias, mandem aí lá pra eu Se você me ver. contar o que vai acontecer, eu te dou ideias. Pode falar, amiga, que tá. pode contar tudo que eu te falo. Sabe que pode Então, mandar né? no meu privado. Ah, tá bom. Sonhou. Ai, mano. Mas é Bem, isso, bem. gente. Então, obrigada. Vou mandar a rede aqui pra Pan. Tenha uma boa noite. Bons jogos lá, Pan. Valeu, Obrigada. galera, pela presença. Obrigada mais uma vez pela participação no RPG. Espero que tenham curtido. E nos vemos na próxima temporada, algum dia, em breve. É isso, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. É nóis. Tchau.